Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. O palco está montado para o drama de todos os tempos e a cortina está prestes a ser puxada para o fim dos tempos. Quando eu digo drama, meu querido, eu não estou falando sobre ficção. Na verdade, hoje, eu vou dizer 3 verdades tremendas que eu quero colocar em seu coração a respeito deste tempo que estamos aguardando a vinda do nosso Senhor. E marque de uma vez por todas esses conselhos no seu coração. Em primeiro lugar, não deixe o seu coração ficar perturbado. 2 Tessalonicenses 1, versículo 6, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Você não deve sair por aí histérico por conta dos jornais e da mídia, tudo que eles têm contado para você. Existem 3 categorias de pessoas no mundo hoje: aqueles que estão com medo, aqueles que não sabem o suficiente para ter medo e aqueles que conhecem suas Bíblias e sabem que a única esperança para este mundo é a segunda vinda de Cristo Jesus. O mundo está em declínio. As artimanhas de Satanás, elas vão crescer até a chegada da grande tribulação. Não haverá mais voltar para o que era antes. Agora nós estamos vivendo um tempo de preparação. Pense a maravilha que será quando o nosso Senhor Jesus estiver com todo o senhorio aqui na terra, onde Ele irá reinar aqui durante o milênio. Neste tempo que nós estamos vivendo de completas trevas, é um tempo onde o senhorio está encoberto, onde apenas aqueles que conhecem a verdade e as suas Bíblias trazem luz e trazem o testemunho dele aqui na terra. Mas muitos encobrem os seus feitos. Em sua primeira vinda, ele apareceu como humilde nazareno caminhando pela Galileia, com os pés em suas sandálias. Quando ele vier de novo, ele virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele voltar, ele virá na hora certa. Malaquias 4, versículo 2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Nós temos esperança da volta de Cristo. Nós temos esperanças porque nós somos testemunhas de Cristo. Nossa vida glorifica a Ele. E por conta disso, nós não olhamos mais para o que o mundo nos diz. Em segundo lugar, não se deixe enganar. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Imagine os discípulos de Jesus achando que Jesus já tinha voltado. E por que eles não tinham subido ao encontro dele? E esse era o desespero deles. E por isso essa mensagem vem de encontro a esse desespero.
E talvez hoje, nos tempos que estamos vivendo, muitos tenham dúvidas, pois surgirão realmente muitas pessoas dizendo que Jesus já voltou, que é o Cristo, que é um profeta, mas por causa disso ele explica o que viria no tempo da chegada do Cristo. Então ele continua lá no versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2, que diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Como vocês podem notar, aqui está justamente falando a cronologia dos sinais que antecedem a chegada do Cristo. Então ele disse: não deixe que ninguém os engane, antes daquele dia virá primeiro a apostasia, e então logo em seguida virá o homem do pecado. É o que eu sempre digo, a grande tribulação ela só acontecerá com a apostasia. Quando eu digo apostasia, eu digo uma apostasia que vai generalizar-se no mundo todo, que é o desvio da fé em Cristo Jesus, onde nós veremos a própria Igreja de Deus se desviando muito da fé em Cristo Jesus e caindo nas mãos do sistema maligno. Então, após isso, virá o anticristo. Após o cerco estar tomado, após o caos estar instalado, aí virá o homem do pecado. Virá aqui, como o Paulo está declarando em 2 Tessalonicenses, o filho da perdição. Então ele virá se opondo a tudo e a todos que falam de Deus e declaram a Deus, chegando até a sentar-se no santuário de Deus. E aqui no santuário de Deus existem, como eu já disse em outros vídeos, existem duas conotações aqui: o templo físico, que pode sim ser construído, e o templo espiritual, que é de cada cristão, o corpo de Cristo, o nosso corpo, que aí nós temos a marca da besta, que é a adoração do anticristo estar sendo assentada dentro do nosso templo. Então aqui falando de maneira espiritual, de maneira não tão literal, né? Então eu acredito que pode acontecer das duas formas, tá? Templo físico e templo espiritual, mas eu fico mais inclinada para o templo espiritual, porque ele continua dizendo, proclamando que ele mesmo é Deus. Então ele vai proclamar nos corações daqueles que forem marcados com a besta. E as pessoas que tiverem essa marca vão proclamar dentro delas a adoração a ele. Elas não se voltarão mais para o Senhor. Elas não se arrependerão mais. O coração delas estará completamente tomado em prol de adorar ao anticristo. Isaías 14:14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E continua em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 5. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumavam falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo. Ou seja, agora vocês sabem o que o está detendo. Ele já falou o que o está detendo, que é a apostasia, para que ele seja revelado no seu tempo devido. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Eu tenho um vídeo que fala bem aprofundado sobre quem detém o anticristo, a vinda do anticristo. Muitos explicam que o Espírito Santo sairá da terra neste tempo, que é isso que detém o anticristo. Mas nós temos inúmeras passagens bíblicas falando sobre o Espírito Santo durante a grande tribulação. Até porque, se não for o Espírito Santo, não teria como ninguém aguentar 7 anos de tribulação aqui, só nas trevas. A terra, com certeza, seria totalmente destruída sem a presença do Espírito Santo aqui nas pessoas. Eu tenho vários vídeos também falando sobre grande tribulação, aconselho a você assistir. Se você tem dúvidas sobre se o Espírito Santo é esta questão que será retirada da terra para a chegada do anticristo. Eu com certeza não acredito nisso, isso eu tenho mais certeza do que qualquer outra coisa.
Então, também não acredito que a igreja será retirada e respeito você que é pré-tribulacionista e acredita que é a igreja que será retirada e por conta disso chegará o iníquo, o anticristo. Também não acredito nisso e tenho inúmeros vídeos também explicando por que eu acredito que a igreja estará aqui durante a grande tribulação. Mas independente de você acreditar nisso ou não, é importante você se preparar. Porque quando nós nos preparamos, nós não somos pegos de surpresa. Pelo contrário, nós estamos aguardando que coisas ruins possam vir a acontecer. Então nós estamos preparados, nós estamos buscando ao Senhor. Nós conhecemos a nossa Bíblia, nós conhecemos a verdade. E eu acredito que o que será retirado daqui para a chegada do iníquo é a verdade. E nós já estamos vendo a apostasia tomando conta do mundo. Então, se você conversar com pessoas que não são cristãs, pessoas familiares e amigos, você já ouve que o normal é não ter princípios familiares mais. O normal é a ideologia de gênero. O normal é uma criança de 3 anos poder escolher se ela quer ser fêmea ou macho. O normal é as artimanhas de Satanás espalhadas em mídias, em juventude, em situações extremas, jogos. Eu ouvi uma história de uma adolescente de 13 anos que se jogou do 7º andar e descobriram que ela seguia um jogo que induz as adolescentes ao suicídio. E aí eu me perguntei até que ponto nós estamos na apostasia no mundo. Porque quando nós falamos de apostasia, nós não podemos entender apenas a apostasia dentro da igreja. Quando eu falo igreja espiritual, corpo de Cristo, pessoas que entregaram a sua vida para Cristo, independente de estarem indo ou não a um templo físico. Essas pessoas adoram ao Senhor no seu dia a dia, seguem uma vida com princípios. Então, nós temos visto que muitos têm se desviado dos princípios bíblicos e cada vez mais acreditado na verdade de Satanás. Essa é a verdadeira apostasia. A verdade vai ser retirada e a mentira vai parecer que é verdade, que é o sofisma. Então, nós vamos viver tempos antes da chegada do iníquo que o sofisma vai reinar e a verdade vai ser retirada da terra cada vez mais. Mas nós estaremos com as nossas lamparinas com azeite, aguardando a vinda do nosso Senhor, mesmo neste tempo de tribulação. E em terceiro e último lugar, você não vai ficar desapontado. Nós lemos lá em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. E aqui nós ouvimos falar da batalha do Armagedon. Isaías 11:4, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Haverá justiça na volta de Cristo Jesus. É claro que em nossos corações não podemos ter um sentimento de vingança, mas o nosso Deus, Ele também trará justiça. Ele também trará uma resposta a toda iniquidade do mundo, a todos aqueles que se voltarem contra Ele. E Ele virá para buscar a sua igreja, Ele virá para buscar a sua noiva. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com Ele, aqueles que nele dormiram. Falando aqui daqueles que morreram, sendo seguidores de Cristo, durante toda a história da humanidade. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, aqui mais uma prova de que nós estaremos aqui até a vinda do Senhor. E quando será a vinda do Senhor? Agora vai falar aqui, versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus,
O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre quando? Durante o milênio aqui na terra, nós teremos corpos glorificados, ou seja, nós seremos imortais. Então nós estaremos primeiro no milênio e depois do milênio haverá o julgamento do trono branco e após isso nós iremos viver com Cristo eternamente, na eternidade, no paraíso, com Deus e Cristo à sua direita, e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para os que estão perecendo. Olha aí, não é para os que estão crescendo, não é para os que estão adorando ao Senhor, é para aqueles que estão perecendo. Perecendo o quê? Que estão em declínio, se desviando do caminho do Senhor. Para aqueles que estão solícitos às mentiras entregues por Satanás. E continua, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Vou ler de novo, porquanto rejeitaram o amor à verdade. Olha aí, à verdade. Então, esses vão se desviar da verdade, o amor à verdade. A verdade é que Cristo Jesus é o único que pode nos salvar. E continua no versículo 11, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então nós não devemos estar perturbados, não devemos deixar que sejamos enganados. E com certeza nós não seremos desapontados. A justiça será feita. Então, queridos, descanse o seu coração no Senhor. Esteja atento a todas as artimanhas, aprenda sobre a verdade, porque aquele que sabe a verdade sempre vai saber quem está mentindo para ele. Estude sobre o seu inimigo, aprenda como ele trabalha e saiba tudo aquilo que o teu Pai, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores tem guardado para você todos os dias da sua vida. Você não será desapontado. A justiça será feita. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta mensagem, que o Senhor possa colocar em nossos corações, que precisamos estar descansados em Ti, atentos quanto às artimanhas de Satanás, e que nós não seremos desapontados. A justiça virá na hora certa. Por isso, Senhor, sê conosco neste tempo. Prepara-nos, Pai. Eu peço que o Senhor envie agora uma porção especial, Senhor, do Teu Espírito Santo para todos aqueles que estão depressivos, para todos aqueles que estão pensando em se matar, para todos aqueles que estão pensando em desistir. Que o Senhor esteja agora entrando com o Seu Espírito, onde a minha mão não consegue chegar, mas através da minha voz, que o Seu fluir, a Sua unção, o Teu Espírito, Senhor, entre nesta casa, neste carro, neste lugar e fale com esta pessoa lá de dentro e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Renova cada coração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.